Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima. Enorme prazer estarmos aqui com todos vocês. Agora, 21 horas de mais um belo... Ih, apaga tudo isso aí, mano. Mais um belo nada. Vai lá. Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos aqui, no programa Madrugada com Deus, um horário um pouco diferente, das 9 às 23 horas, trazendo a palavra dos Espíritos, trazendo todas as informações, importantes, para que a gente possa dar seguimento, enfrentarmos essa pandemia. Tem muitas coisas boas que nós vamos trazer no programa de hoje. A nossa equipe, como sempre faz, com muito carinho, trouxe as palestras. Teremos uma palestra do Gilberto Rissato, falando de coronavírus, falando da vacina espiritual, falando dos karmas familiares, trazendo as informações dos Espíritos de Deus para você, para a sua casa. Teremos música boa para levar a energia dentro da nossa casa. Teremos os estudos, como sempre estamos fazendo, com as palavras do nosso amigo Paulo de Moraes, trazendo os ensinamentos do Evangelho de Rustem, tá certo? Mas nos ensinam os Espíritos de Deus que todos os trabalhos dessa casa devem começar com uma prece. Então, convido a você que está aí do outro lado da telinha, na sua casa, no conforto do seu lar, para que deixe preparada a sua água. Minha água está aqui, deixe a sua água, para que a gente possa receber os lenitivos de Maria Santíssima e de Cristo. Tá certo? Vamos lá fazer nossa prece, fazer a nossa vibração de luz, para que a gente possa entrar nessa sinergia dos Espíritos de Deus. Tá bom? Vamos pedir à Mãe da Humanidade, a Maria Santíssima, a Mãe de todas as mães, a Mãe que nos permitiu, estarmos aqui nessa noite, trazendo, as palavras, o amor, o conhecimento espiritual desses irmãos espirituais para todos nós. Por isso, Mãe Maria, lhe peço humildemente, em nome de todos aqueles que se encontram nos hospitais, que encontram-se nos cárceres, nos presídios, que se encontram, Mãe, sozinhos nas suas casas, com essa solidão, com medo do desemprego, com medo de passarem necessidade, com medo dessa doença, que através da sua luz, Mãe, através do seu manto azul de proteção, possa cobrir todos os lares, todos aqueles que nesse momento se encontram, Mãe, pedindo o vosso afago, a vossa ajuda. Peço, Mãe, humildemente, que cubra o Brasil, que cubra o mundo, conforte os corações das grandes falanges espirituais que regressam e retornam do mundo espiritual para o mundo material e vice-versa. Que possa cada um de nós, nesse momento, Mãe, cumprir a nossa missão que foi confiada quando todos nós tivemos a oportunidade de reencarnarmos. Nos ajude, Mãe. Afaste o medo, afaste a obsessão, afaste o medo de vencer, Mãe. E nos traga a oportunidade de todos os dias recomeçarmos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade. Amém. 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 Graças a Deus. Com a prece, dá-se início mais um trabalho dessa casa bendita. E para que possamos aquecer os nossos corações, que possamos também
em gratidão através de uma singela música trazida, né, por um dos médios dessa casa, Paulo Rodrigues, a canção em gratidão ao Espírito Eterno do nosso amigo Dr. Adolfo Schultz, o mentor espiritual dessa casa. Toca aí, Paulo. Toca o coração daqueles que estão nos ouvindo nesse momento. E daqui a pouco a gente volta novamente. É com você, Paulo Rodrigues. Pai amigo que sempre nos estende a mão, fala alto ao nosso coração a verdade de Deus nosso Pai. Nos reuniu em torno de Mãe Santíssima, nos deste nessa vida a alegria de viver em Deus. Adolfo é chamado de doutor, é doutorado na ciência do amor, exercendo o sentimento da fé. Tu és nosso pai, irmão, tu és nosso amigo, e sempre estaremos contigo, trilhando o caminho da fé. Jesus nas alturas sempre te abençoa, tu és uma alma boa, que tanto bem nos faz. Obrigado, amigo, obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Obrigado, amigo, obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão. Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão. O amor e a fé promove a expansão da luz do Cristo na terra, porque acolhem com amor aos que querem aprender o que a fé exemplificada pelo Cristo. Pai amigo que sempre nos estende a mão, fala alto ao nosso coração a verdade de Deus nosso Pai. Nos reuniu em torno de Mãe Santíssima, nos deste nessa vida a alegria de viver em Deus. Adolfo é chamado de doutor, é doutorado na ciência do amor, exercendo o sentimento da fé. Tu és nosso pai, irmão, tu és nosso amigo, e sempre estaremos contigo, trilhando o caminho da fé. Jesus nas alturas sempre te abençoa, tu és uma alma boa, que tanto bem nos faz. Obrigado, amigo,
paz de Jesus seja sempre em vossos corações. Gostaram? Falei para vocês que a música ia levar o nosso sentimento. Para quem não conhece, né, gente? Dr. Adolfo Schutz é o nosso mentor espiritual. Ele é o coordenador de todos os trabalhos aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima. Se eu, né, que estou aqui, Gilberto Rissato, Moacir, que está aqui na produção, nos auxiliando aqui nesse trabalho de hoje, é porque tivemos a autorização espiritual do Dr. Adolfo, o nosso grande pai espiritual. Certo, gente? Inclusive, né, nesse mês de maio, a nossa casa comemora 20 anos de existência aqui no mundo material. Tá certo? Então, como eu prometi, né, como a gente fez a chamada no começo do nosso programa, vamos trazer uma palestra de Gilberto Rissato. Peço que você preste muito atenção. Escute com os ouvidos materiais e o coração, para que você entenda o que estamos passando e que você possa ter a oportunidade, nesse momento, de afastar esse medo que eu tenho certeza que, infelizmente, está assolando muitas famílias. Vamos ouvir Gilberto Rissato, diretor e presidente do Templo Espiritual Maria Santíssima. É com você, Gilberto. Salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima. Graças a Deus. Agradecemos a Deus pela vida, pela saúde, pela família, pelos amigos, por tudo que estamos recebendo da espiritualidade, para que essa missão na Terra não seja tão pesada e que possamos alimentar-nos de saúde, de entendimento, principalmente conhecimento espiritual. Não pensarmos apenas em nós, mas vamos pensar no todo, vamos pensar no nosso planeta, vamos pensar nas outras famílias, pensar nas outras pessoas. E vamos seguindo, né, as orientações do Cristo. Vamos fazer aquilo, né, que o Chico Xavier nos ensinou, né? Que o mal termine em nós, né? A maledicência termine em nós. Então, é não ficar reclamando das coisas, não falar mal de nada nem de ninguém. E quando a gente fala ninguém é ninguém, porque a gente vai observando por que a espiritualidade nos pede isso, né? Aí nós vamos buscando as origens das coisas, né? São um pedido do Cristo para nos ajudar, para evitar que nós tenhamos problemas no nosso futuro, conhecendo, né, a lei da reencarnação. Acho que a gente não quer para a gente não pode fazer para os outros. A gente não quer que os outros falem mal da gente. A gente não pode falar mal dos outros. É uma coisa assim extraordinária, né, a lei universal da reencarnação, porque ela nos dá a oportunidade de nós corrigirmos o que temos de errado e melhorarmos o que temos de bom, né? Então nós vamos nos desenvolvendo, vamos melhorar a nossa jornada, vamos melhorar a nossa próxima encarnação. Vamos fazer de tudo, mas de tudo mesmo, para evitar de contrairmos débitos com quem quer que seja. Quem quer que seja. Sabe, porque não é uma coisa muito boa você criar débitos. Aquilo que a gente não quer para nós, nós não podemos desejar para o próximo. Seja ele quem for. A gente sempre vai lembrando a todos que o reflexo é o Cristo. O Cristo tem que ser o nosso reflexo. O Cristo tem que ser a nossa base. O Cristo tem que ser
o nosso norte tem que ser o Cristo. Nenhum outro homem na terra, por mais bem intencionado que estivesse, conseguiu se igualar ao Cristo. Quando Jesus nos fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém. E Ele nos ensinou a amar, nos ensinou a perdoar, nos ensinou a dar valor às coisas, né? Jesus tinha tempo para as crianças, Jesus tinha tempo para os anciãos, Ele sabia falar com os doutores, Jesus sabia respeitar as autoridades, mesmo que aquelas autoridades elas fossem tiranas. Como hoje nós vemos muitos homens, né, pelo mundo afora, verdadeiros tiranos. Mas em nenhum momento da nossa parte eles não receberão nenhuma vibração ruim, porque nós aprendemos que só existe um meio de acabar com o mal, e a gente propagar o bem. Só se acaba com o mal fazendo com que o bem venha à tona. Não é? É isso que nós estamos aqui buscando, que nós estamos aprendendo. É por isso que nós reencarnamos. Né, Alessandra? Estamos lutando muito, né, para melhorar essa vida, né? Lutando muito, nós estamos lutando bastante para que a nossa próxima reencarnação, nossa próxima jornada, pelo menos não tenhamos tanta perseguição, tanta discórdia, ou tantas situações do qual nós já passamos, né? A lei do retorno. A lei do retorno. Por isso que o intuito sempre é ensinar o que é certo, mesmo que as pessoas não concordem no momento. É ensinar o que é certo. Ensinar o que é certo sobre a postura da mediunidade. Ensinar o que é certo sobre família. Ensinar o que é certo sobre fé. Ensinar o que é certo sobre respeitar o próximo. Para sairmos, né, da escuridão. A escuridão é nada mais, nada menos das coisas que a gente não sabe. É isso que nos limita. Então nós vamos buscar o conhecimento. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade que estamos tendo em relação à nossa vida? Qual é o problema que nós temos? O que nos impede de evoluir? Quando Jesus diz, né, busque e achareis, né, pede que vos será dado. Então, eu me lembro sempre, né, do pedido, né, do rei Salomão, que disse, quando ele assumiu o trono, né, assumiu o governo, ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria e entendimento espiritual. E o entendimento espiritual é o que nos faz ter sabedoria. Quando a gente conhece sobre reencarnação, a gente passa a ver que todos os problemas que nós estamos enfrentando, somos nós que criamos. Tudo aquilo que a gente vai enfrentando são situações que nós criamos. Por isso a gente sempre orienta a todos a que tome cuidado com as suas ações, principalmente quando você é provocado. Todos nós sofremos provocações constantemente. Somos provocados diariamente, provocados no trabalho, provocados no relacionamento, provocados a perder a cabeça, né, no nosso caminho, e a gente acaba perdendo. Toda essa trajetória humana que nós temos traz em nós ainda um peso gigantesco. Um peso enorme. É o peso que nos faz perder a cabeça. E quando a gente perde a cabeça, a gente briga, a gente ofende, a gente fica com raiva,
Né, Rose? Difícil convivência com a mãe, né? Aí é que entra a compreensão. Por que ela é sua mãe nessa vida e não você é mãe dela? É difícil lidar, por exemplo, com a teimosia das pessoas, né? É difícil você lidar com uma pessoa que você quer ajudar, só que as pessoas às vezes nos agridem, nos ofendem, e a gente só quer ajudar. Mesmo nessas situações, né, de mãe e filha, veja só. Isso é um processo reencarnatório invertido. Tudo isso que você tenta fazer foi tudo aquilo que ela tentou fazer por você e houve uma recusa muito grande. Por isso que é importante, né, nós termos a paciência de deixar que o tempo resolva certas coisas. O tempo se encarregue de resolver certas coisas. Nós não podemos deixar de sermos bons semeadores. Nós não podemos desistir de ajudar o nosso próximo, principalmente quando o nosso próximo é nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossa esposa, marido. Nós não podemos abandonar a nossa causa reencarnatória. Né, Rose? Tem que ter paciência, viu, Rose, com a sua mãe. Na verdade, ela está te cobrando tudo aquilo que você cobrava dela. Então tenha paciência, mas muita paciência mesmo, e não se deixe inflamar, não se deixe irritar por causa das provocações, né? Que às vezes parece criança, né? Mas é só um papel invertido, tá? Esse é o problema da reencarnação. Esse é o problema, não, essa é a solução da reencarnação, tá? Viu, Irene Macedo? É a mesma coisa, tá? O que você tem que fazer? Olha só, quando você não pode estar presente, se faça presente através dos meios que você pode. Nesse período agora, né, que você não pode, por exemplo, visitar os pais, por causa dessa coisa de grupo de risco, né, que se criou, até para protegê-los, né, de algum sintoma desse Covid-19, a coisa mais importante, sabe o que é? É você se cuidar. Você se cuidar. Então todos nós temos que cuidar bem da nossa saúde. Então todos nós, viu, Irene Souza, temos um relacionamento difícil. Todos nós temos problemas a ser resgatados. Aquilo que nós estamos passando nada mais é frutos de coisas que nós semeamos no coração dessas pessoas. Sabe quando você, às vezes, não imagina que o seu vizinho, que você fez mal para ele, que você falou coisas que não deveria, e de repente esse vizinho, né, para poder evoluir, ele reencarna na nossa família. Né, Isabel Guimarães, né? Minha mãe nunca me aceitou, né? Normalmente esses casos, veja só, esses conflitos são de separações ocorridas nas nossas vidas anteriores por abandono. Sabe quando você quer demonstrar sentimento e a pessoa se recusa? Isso acontece porque no passado nós abandonamos, sabe? Não tem filho que vira as costas para os pais e vai viver a vida deles, nem se importa, nunca mais telefona, não quer saber, não manda uma carta, não manda um e-mail, não manda um WhatsApp, não manda mensagem nenhuma. Isso acontece muito. Os filhos que acham que os pais os atrapalham. Mas, viu, esse fato de às vezes falar assim, minha mãe não aceita. Na verdade, nesses casos, são essas situações que foram provocadas pelas próprias pessoas, separando-os por interesses pessoais. Hoje a luta é gigantesca para quê? Para trazê-los ao convívio. Então todo esse problema que você está tendo de relacionamento familiar, que você quer se aproximar e não consegue, foram de separações provocadas por nós mesmos no passado e que agora nós precisamos refazer essa história, reconstituir toda essa jornada,
Tá? É isso que a gente tem que agora ter humildade e sabe, o que tem que fazer? Vai colocando boas sementes. Vai colocando boas sementes. Não espere que essa semente vai germinar da noite para o dia, não. Tá? Né, Alessandra? Se a gente for procurar entender quem é o culpado, é quando a gente quer se livrar de algumas culpas, né? Ou quando a gente fica se culpando para que os outros fiquem com dó da gente. A gente faz isso. O instinto de sobrevivência que nós trazemos faz com que nós nos coloquemos na defesa para que os outros se sintam culpados. Nós temos problemas, não é? Temos muitos problemas, mas nós preferimos, né, achar que os problemas são do outro, é o outro que se recusa, eu faço de tudo. Mas isso a gente faz quando a gente não se lembra que existe uma reencarnação. Por isso que o entendimento espiritual é essencial para você acertar essa sua jornada. Essencial isso. Por isso que estudar reencarnação vai te ajudar a você entender todo tipo de relacionamento que você tem. Vai ajudar você a entender a missão que cada um traz. E você vai conseguir cumprir a sua missão. Tá? Né, Carolina? Fica reencarnando o filho, fica reencarnando o irmão, fica reencarnando como marido, como esposa, e assim por diante. Como conviver com o obsessor encarnado, seu Valtênio? Sabe o que é? Enquanto a gente tratar, né, o obsessor encarnado como um inimigo, como obsessor, como alguém que está só querendo te prejudicar, você está demonstrando que você está na mesma faixa de vibração dele. É só sair dessa faixa de vibração e fazer com que não entre nesse negócio de revide, não vai atrás disso. Você sabe, é só você prestar atenção quando esse obsessor encarnado, ele fica te cobrando alguma coisa. Ou ele está ligado no seu trabalho, está ligado à sua família, à sua vida pessoal, não é? Então você tem que usar a sabedoria e o conhecimento espiritual para não entrar nas provocações e tudo aquilo que ele te cobra, você faça melhor. Tudo aquilo que ele exige de você, você seja melhor do que o que você está demonstrando ser. Aí a gente para de dar forças, não é? Nós vamos parar de dar força para o mal. Aí o mal perde a força por si só. Eu, Patrícia Duarte, a nossa pequena serve para circulação, serve para tratamento de câncer, tá? E serve para inflamações em geral. Tá bom? Então, veja só, essa questão de obsessão, isso aqui, sabe, obsessor encarnado. Às vezes é o marido. Às vezes as mulheres reclamam, o marido é isso, o marido é aquilo, não sei o quê. Sai da faixa de vibração dele, não entra nas provocações dele, ou dela, né, no caso, vice-versa também acontece, e começa a prestar atenção o que essa pessoa está te cobrando, que ela está exigindo. Presta atenção que quando, pessoal, o relacionamento não está bem, primeira coisa, primeiro sinal, falta diálogo. Não tem diálogo dentro de casa, tá? Não tem diálogo. É isso que vai fazendo que muitas vezes os casais descubram, né? Falam assim, meu marido tinha um caso, minha esposa tinha um caso com fulano. É por causa disso. Então, pessoal, quando a gente está entendendo, quando você estuda e começa a entender melhor as pessoas que convivem com você, vocês se lembrem? Quando o Ramires falou para a gente que se você estudar a reencarnação, ou se você estudar sobre espiritualidade, você vai passar a conhecer melhor as pessoas que convivem com você. Olha que interessante. Então, tem muita gente, quando os espíritos falam, estude sobre espiritualidade, tem muita gente que pensa, vou virar médium. Vou virar médium, vou receber espírito, vou dar conselho para as pessoas, vou falar um monte de coisa, as pessoas vão me amar, as pessoas vão fazer isso, fazer aquilo. Não, senhor. Quem nasce para ser médium, já reencarna médium, já desde cedo já se torna uma pessoa humilde, já se torna uma pessoa amiga, já se torna uma pessoa ouvinte. A pessoa ela passa a ser um bom ouvinte dos problemas alheios. E isso faz com que os espíritos de luz consigam se comunicar através deles. Mas o fato de você devorar esses livros, né?
de você conhecer, você abranger o leque de conhecimento. Isso vai facilitar você entender. Puxa vida, eu estou com um problema respiratório. O que você tem que fazer? Ah, deve ser karma. Deve ser um karma que eu tenho que passar. Eu nasci com bronquite, eu nasci com asma, é um karma, é algum pecado que eu cometi. Tire isso da cabeça. Nós já falamos que essas coisas, esse problema respiratório, na maioria das vezes, quando já está desde pequeno, isso foi o motivo do qual você reencarnou. Ou seja, no passado você desencarnou por causa que normalmente morreu afogado. Normalmente morreu afogado ou morreu enforcado. Ou te afogaram, ou você quis se afogar, ou te enforcaram, ou você se enforcou. Aí varia muito de caso a caso, tá? Então a gente não pode generalizar. Há casos de suicidas. Há casos de pessoas com graves problemas respiratórios que foram suicidas no passado. E que nessa vida voltou ao plano com toda aquela dificuldade, aquela ansiedade toda. Tem gente que fica ansioso, bloqueia a respiração. Em função dos medos e das influências espirituais. Às vezes a gente pensa que é algum desencarnado, não é não. É o encarnado, é quem está conosco, normalmente, que provocou em nós aquele desespero de chegar a gente a cometer suicídio, gente. Porque ninguém entra nessa coisa de suicídio por causa de estranho. É sempre por causa de alguém que está perto. E essas pessoas que estão perto, veja só, tá bom? Né, Irene, né? Está cansada, mesmo o pai teimoso, mentiroso, no fundo é mau, critica a vida dos outros. Mas e você? O que você pode contribuir para ajudá-lo? Veja só, é isso que a gente tem que ver, né? Como é que você pode ajudar? Por isso que eu aprendi com os espíritos o seguinte, sabe? Quando eu vou precisar ajudar alguém, eu tenho que começar, veja só, viu? No caso do seu Vinícius, aí, ó, esse é o seu Vinícius. No caso dessas coisas, chamamos os nossos obsessores, nossos cobradores. Você tem que observar a pessoa. Como é que eu posso me comunicar com este ser? Como eu posso me comunicar com esse espírito? Seja um observador. Seja observador. Viu, Fran? Todas essas causas, né, genéticas hereditárias é a formação do perispírito trazido do passado. Tudo isso, viu? A Fran Oliveira está perguntando se são simplesmente genéticas ou hereditárias, né? Veja só, eu não pago pelos erros do meu pai. Meu pai errou, ele tem que corrigir. Eu pago pelos meus erros. Pago pelos meus erros. Entendeu? Aí, pessoal, quando a gente observa as pessoas, você vê que as pessoas, no caso, também são narcisistas, são melancólicas, são revoltadas. Mas e nós? E nós? Como é que nós vamos agir diante dessas pessoas? Qual é a diferença? Como é que nós vamos contribuir para que isso mude? Se alguma coisa entra no meu caminho, se alguma pessoa é colocada no meu caminho, o que eu tenho que fazer? Eu faço de tudo para poder ajudar. Faço de tudo para poder ajudar. Às vezes até contra a vontade até das pessoas que estão do meu lado, falam, você é bobo, essa pessoa está te fazendo de bobo. Eu não estou fazendo, ninguém está me fazendo de bobo. Por quê? Porque eu estou consciente do que eu estou fazendo em prol das pessoas que estão ali se fazendo de mais esperta, achando que conseguem ter mais vantagens em cima disso. Então, veja só, eu sabendo disso, eu conhecendo, veja só, um pouco, né, sobre reencarnação, conhecendo um pouco sobre espiritualidade, a gente passa a conhecer as pessoas como elas são. Né, Elisângela? Nós herdamos a missão dos nossos pais? Não, nós temos as nossas próprias missões. E muitas vezes nossas missões, elas estão ligadas à missão dos nossos pais, se nós nos sentirmos afinados. Por que muitos filhos, por exemplo, não seguem a carreira dos pais? Por que tem muitos filhos que seguem a carreira dos pais? Temos um caso aqui, por exemplo, de uma senhora que ela falou que o marido dela e os 2 filhos dela, por exemplo, são policiais militares. Eles nasceram com essa afinidade, já vieram do mundo espiritual assim, dão continuidade. Tem outros casos que às vezes o pai é policial, aí o filho fala, não quero saber disso, vou ser farmacêutico. Entendeu? Não é, a gente não pode generalizar as coisas, entendeu? Então, veja só, se você sente afinidade, se a pessoa sente afinidade com aquilo que os pais fazem,
Por quê? Porque existe um compromisso espiritual não obrigatório. É espontâneo isso. E é justamente essa espontaneidade é que vai fazer com que a gente se junte lá no mundo espiritual, como às vezes só, nossa casa aqui. Os médiuns da nossa casa. São espíritos, não é? Que se juntaram. Vamos cumprir nossa missão junto. O Júlio tinha os karmas dele, eu tinha os meus, o Gilson dele. Isso em todos os médiuns que trabalham aqui na casa, sem exceção, tem lá seus pezinhos na lama, né? Todos nós aprontamos alguma. Nos juntamos aqui com um propósito, né? Se fazer o bem, ajudar as pessoas, aprendermos e ao mesmo tempo conseguirmos sair, né? Tirar o nosso pezinho da lama. Por isso que muita gente fala, né, que médium é tudo pecador, é gente que tem um karma que não sei o quê. Só que tem gente que fala isso com um tom de maldade, porque não observa o bem que se faz. Fala assim, não, ele tem obrigação, porque o karma dele, ele tem que fazer isso, não, ele está no vinagre, não, ele vai lá para aqueles lugares. Não, gente. Reencarnar para cumprir essa missão é opção nossa. Só que veja só, ao longo das nossas encarnações, nós vamos dando continuidade a isso. Vide, por exemplo, né, Chico Xavier, tem herdeiros? Teve os irmãos dele que seguiram? Não. Já viu algum médico falar assim, meu filho vai ser o meu sucessor? Não. Normalmente são o quê? São espíritos que estão se reconciliando ou estão se ajudando mutuamente a fim de evoluírem. A mesma coisa, veja só. A mesma coisa, né, dona Patrícia Morini, né? Foi socorrido pela própria polícia. Então, são coisas que a gente vai somando, mas aí, veja só, cada família é um caso, cada pessoa é um caso. Cada pessoa tem a sua própria história. Própria história. Tá? Para você conviver com uma pessoa narcisista no lar, veja só. Como é que você consegue conviver com uma pessoa difícil? Primeira coisa, você tem que mostrar o seu lado bom. E não deixar que o lado ruim da pessoa seja melhor. Ou seja mais atuante. Tem muita gente, por exemplo, que fala assim, então eu vou entrar em discussão. Não. Você não entra em discussão, mas tudo aquilo que você é, você demonstra nas suas atitudes. O que vai fazer alguém se tornar melhor são as atitudes que cada um pratica. Fora disso, se você for entrar em discussão dentro do lar, para querer provar, enfiar a goela abaixo a sua verdade, só de você querer forçar, enfiar a goela abaixo, então a pessoa ela vai continuar sendo pior do que ela é. Por isso que essas coisas, sabe? Se você quiser impor alguma coisa, você só vai contrair inimigos. Inimigos. Entenderam essas situações? Então, a gente nasce com uma situação. Você nasce para corrigir o que está errado e melhorar o que está bom. Né, Ivanilda? Você vai dirigir se você quiser dirigir. Né, Ivanilda Marcelino? Você vai dirigir? Do mesmo jeito, você tem que dirigir um carro como se dirige a sua vida. Aliás, você sabe que os motoristas demonstram no trânsito aquilo que eles são. Então você não precisa ter, sabe, ser um Ayrton Senna, ser um as no volante, ou ser como esses malucos por aí que saem tirando racha. Não. É só você saber se comportar na faixa com que você vai andar com o carro, não é? Qual é a faixa que você vai andar? Eu não vou andar depressa. Então você pega a faixa da direita, para você não atrapalhar ninguém. Se você vai ultrapassar, fazer qualquer coisa, dá seta, olha no retrovisor e vê a oportunidade, vê lá se você está olhando lá as faixas contínuas, a faixa tracejada, você vê a hora de passar. É assim que funciona. Para você dirigir um automóvel, dirigir uma motocicleta, você demonstra a personalidade que você tem. Então você não precisa ter pressentimentos ruins ou medo, tá? Né, Adriana Ferreira? Também me sinto rejeitado pela minha mãe. Então, todo esse processo de rejeição a gente vai demonstrando no nosso dia a dia, faz com que a gente se sinta inseguro em relação a tudo aquilo que a gente faz. Então, por que você tem que fazer? Qual é a origem disso?
Por que se sente rejeitado? Vamos estudar sobre espiritualidade, vamos estudar sobre reencarnação. A gente só passa a resolver isso quando a gente tem conhecimento de causa. Por que a mãe rejeita? Não, ela não rejeita, ela é assim. Então, ela é assim. Normalmente nossas mães foram nossos filhos. Que normalmente nós, às vezes, nos ocupamos. Às vezes a gente ocupa a vida, né? Como hoje, vamos supor hoje. Os pais saem para trabalhar. Pai e mãe saem para trabalhar. Ambos chegam em casa à noite cansados e não dão muita atenção para os filhos. Aí ficam jogando para um, joga para o outro, e o filho lá no canto rejeitado. Não é? O filho lá sozinho. Às vezes o filho quer brincar, às vezes o filho quer falar. Aí a gente sempre fala assim, eu estou cansado, vai lá com seu pai, ou vai lá com a sua mãe. Esse sentimento de rejeição, entendeu? Vai acumulando nele. Aí quando reencarna, fala assim, vamos inverter o papel? Nessa vida eu vou ser sua mãe, ou você seu pai, e você vai ser meu filho. É assim que a gente corrige. Não é porque alguém manda, não. Somos nós que optamos em reencarnar desse jeito para a gente resgatar essa afinidade. Então o que a gente tem que ter? Humildade. Se você se sente rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, comece a fazer visitas periódicas. Oi mãe, tudo bem? Aí chega lá aquela pessoa fria. Ixi, o que ele veio fazer aqui? O que ele quer aqui agora? Você sabe por que você está indo. Se você sabe por que você está fazendo, você não vai se incomodar. Por quê? É um processo de resgate. Se é resgate, não espere que a pessoa vá te entender. Mas você sabe o porquê você está fazendo. Sabe, eu tiro meu chapéu para Dom Carlos Ramírez quando ele falou, né? Não espere das pessoas o que elas não têm para te dar ou não querem te dar. Mas faça tudo o que você puder fazer para resolver essa situação. Por quê? Porque se você não resolver nessa vida, com o conhecimento que você está tendo, olha gente, vou falar para vocês. Vai voltar. Mas não é porque eu já falei para vocês, gente. Nós não somos obrigados a reencarnar. Às vezes, essa reencarnação vai demorar 200 anos. Mas nesses 200 anos, você não vai ficar lá no mundo espiritual curtindo a sua revolta. Lá no mundo espiritual, você não vai chegar perto de alguém assim, pelo menos nos lugares que a gente quer ir, né? Os lugares lá no mundo espiritual que a gente quer se encontrar, a gente quer um lugar bom. Mas nem sempre nós estamos bom o bastante para estarmos lá. Por isso que a gente tem que resolver essas pendências que nós reencarnamos, principalmente família. Nós sempre falamos, olha, o motivo pela sua reencarnação, o motivo da sua reencarnação está do seu lado. Pai, mãe, irmãos, filhos. Esse é o motivo de sua reencarnação. Sua missão. Tem gente que acha que, eu queria saber qual é a sua missão. Minha missão. Sua missão é ser um médium famoso, ser uma pessoa rica, milionária, você sair esbanjando dinheiro. Não, isso é karma. Mau uso do dinheiro é karma. No momento que a gente desperdiça, mau uso do dinheiro volta sem dinheiro para ter as coisas básicas que não deu valor. Então prestemos atenção. Hein, dona Marli Barreto, sonhou com o anel? Então, algum sinal tem, né? Alguma coisa a mais vem. Vocês entenderam, gente? Sobre a nossa encarnação, sobre a nossa missão. Né, Fabiana Moura, sonhou com o meu velório? Eu também já sonhei com o meu várias vezes. Aliás, foi a primeira cena que eu vi quando abriu a minha vidência, né? Eu me vi dentro de um caixão. Eita, falei, será que eu morri? Jesus de Nazaré, tenha piedade de mim. Verdade, gente. Eu me vi dentro do caixão, vi as pessoas que iam, olhavam, não estou gostando disso. Né? Não estou gostando disso. Pessoas ficam olhando para minha cara lá, alguns choravam, outros faziam uma cara de deboche, né? Porque tem gente que fala assim, você foi, né, filho da mãe? Morreu, né? Graças a Deus que você morreu. Tem gente que fala assim, não fala não? Hein, Janina? Por que você vê tudo escuro quando medita? Mentalize uma luz acesa. Esses aí são os medos que se traz das coisas que se fez. Então, quando você está meditando, você está mexendo com o seu subconsciente, e nesse subconsciente, muito das vezes estão
cenas das nossas encarnações que a gente não gosta muito. Né? Você fato, viu, Isabel? Você vê muitas crianças desencarnadas, não é ruim, não. São espíritos que cumpriram a missão e voltaram para o mundo espiritual. Então, gente, o motivo da nossa encarnação é a nossa família. Nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Boa coisa nós não somos muito não, né, Lourdes, né? Uma coisa que eu queria falar com vocês sobre essa questão desse Covid-19, a maioria das pessoas já estão com esse vírus. Sabiam disso? Ele é como um vírus igual da gripe. Todo mundo tem um vírus da gripe dentro. Você sabe disso, né? Esses vírus sazonais, essas coisas, estão dentro de nós. Mas eles se manifestam se a nossa imunidade estiver ruim. Como a gente se alimenta mal, muitas vezes a gente se alimenta mal, nossa imunidade cai. Então, daqui a pouco, às vezes, essa onda que nós estamos enfrentando agora, isso vai se tornar uma coisa sazonal. Igual ao H1N1, sabe? H1N não sei quantos, né? Vocês viram as variações do vírus, do H1N1? Chegou lá, H não sei quantos, né? É verdade. E tanto que ele mudou a cara dele. Ele foi se disfarçando, né? Esse vírus aí do H1N1 foi se disfarçando. Foi se disfarçando, foi se disfarçando. E hoje a gente convive com ele, as pessoas falam, que ele morreu? Morreu de H1N1. Tadinho, né? Tá bom. Agora, se falar para a pessoa que ela morreu de Covid-19, meu Deus! Ele morreu de Covid-19, meu Deus do céu! É o que vai acontecer daqui a pouquinho, gente. Daqui a pouco vai acontecer isso. Tá bom? É assim que a gente tem que desenvolver a vida, o conhecimento. Então, gente, não fique assustado. Sou Henrique Gasparetto. Isso é apenas uma transição, meu amigo. Todo esse período agora que nós estamos aqui, sabe, fica em casa, família, espiritualidade, é para vocês refletirem sobre os próximos passos que a vida vai oferecer a vocês. São mudanças necessárias à nossa vida. Mila, explica aí cebola. Opa, vamos explicar. Cebola, pessoal, é um excelente tempero, né? Dá sabor na comida. Na verdade, tem uns que gostam, os que não gostam na comida, né? Mas, é só para vocês saberem que a cebola ela ajuda as nossas vias respiratórias, tá bom? Então, quando você tiver com gripe ou sinal de gripe, você corta a cebola em rodelas e deixa do lado de onde você está. Você vai sentir o cheiro da cebola, só que a cebola, o que acontece? Ela atrai. Né, Valesca? Você coloca cebola toda a sua casa, seu marido odeia, mas ele vai agradecer depois. Ele vai agradecer. Eu também não gosto de cebola, gente. Eu não como cebola, tá? Não coloquem cebola na minha comida que eu viro bicho. Tá bom? Não, eu tiro. Só não tiro. Quando coloca no arroz, eu tiro o arroz, né? Mas, ó, só para lembrar vocês que não sabem, por exemplo, a cebola, quando você corta ela em rodelas, né, seu José Pereira de Portugal, quando você coloca a cebola assim do lado, ela atrai os vírus e as bactérias. Então, se você tiver com gripe, ou sinal de gripe, se você tem problemas respiratórios, corta a cebola em rodela, corta ela, em vez de você cortar, às vezes fala assim, corta metade da cebola. Não, você pode aproveitar mais que uma vez. Se você corta a metade, depois ela vai ficar... vai estragar mais fácil, né? Então você pode cortar ela mais fino, né? E deixar ali do lado de onde você está, que os vírus, as bactérias vão para depois você joga aquilo fora, tá? Joga aquilo fora. Joga aquilo pincha no mato, entendeu? Joga fora, joga no lixo. Mas não deixa muito dentro de casa também não, tá? E para quem tem problema para dormir, por exemplo, quando a gente deita, né? Isso é experiência própria, tá, gente? Vocês sabem que eu não sou muito magrinho, né? Não sou muito magrinho. Não sou aquele gordo assim, mas
Eu sou um cabra forte. Sou bem forte. E tenho boa saúde, graças a Deus. Pelo menos até hoje está tudo certo, né? Então, veja só, se você pega a cebola, deixa do lado da cama que você dorme, vai facilitar você para dormir, tá? E vai fazer com que a sua respiração melhore, fazendo com que resolva-se, né? Experimenta fazer isso, resolva a questão da apneia do sono. A apneia do sono nada mais é do que o bloqueio respiratório, né? As narinas fecham, as pessoas normalmente ficam com a garganta assim muito seca, não consegue respirar pelo nariz. Isso vai causando essas coisas todas. Então, ó, para quem tem bronquite, para quem tem asma, para quem tem essas coisas, pode deixar a cebola e, né, ó, Sandrinha, touro comilão, né? O touro gosta de comer, né? Não, gosta mesmo. Taurino não precisa ter fome para comer. Né, Márcia Vilas? Tem pulmonária. A pulmonária também é muito boa, é uma planta muito boa, tá? E viu, Carla Chacon? Quanto tempo troca de cebola? Cada 2 dias, aí depende, né? Depende. Então você pode trocar cada 2 dias, se quer trocar todo dia também, você pode trocar. Eu comecei a trocar de 2 em 2 dias, mas não estava muito bom, não. Troco agora todo dia. Eu estou respirando melhor, muito melhor. E o ronco diminuiu bastante, segundo palavras da própria Renata, né? Que eu roncava muito à noite. Então diminuiu bastante porque a gente começa a respirar naturalmente. Por isso que eu falo para vocês, cuidem das vias aéreas. Quando o Dr. Bezerra de Menezes, em 2006, ele nos avisou, o mal vem pelo ar. E de lá para cá, 3 anos depois, veio o H1N1 e ficou. Vocês sabiam que o H1N1, quando chegou aqui no Brasil em 2009, aquela pandemia mundial, chegou aqui no Brasil, não deram muita importância, né? Morreu gente pra caramba, morreu que umas 40 mil pessoas no Brasil, na época, por aí. E ninguém deu muita importância, a vida seguia naturalmente, o mal continuou. Aí depois veio a gripe suína, veio a gripe do marreco, veio a gripe do galo, veio a gripe do porco, veio a gripe do boi. Cada hora era um bicho, né? Que dava gripe, não é verdade? E os bichos, como se os bichos fossem culpados, né? Então, veja só. Essa cebola absorve energia negativa, Priscila? Não, a cebola, gente, ela absorve vírus e bactérias, tá? É isso que ela absorve. Essa questão começa a falar aqui. Começa a absorver energia negativa, não. Quem absorve energia negativa somos nós. Porque a gente quer, né? Porque a gente entra numa faixa vibração, né? Muito, muito ruim, né, Suzy? A gripe da mosca, a gripe da vaca louca, a gripe do elefante, né? A gripe que não acaba mais, né? Gripe do macaco. Depois a época AIDS, né? Nós colocamos a culpa no macaco, né? A AIDS, né, era a culpa do macaco, né? Não foi uma experiência genética que fizeram, né? Para poder... Que aconteceu só lá no Rio, né? Na África, lá. Depois aconteceram outras coisas que vieram da África, lá... outras doenças que aconteceram lá, né? E espalhou pelo mundo. E a mesma Ebola, coisa em relação... O ebola, né? O ebola, né? Aliás, o ebola é por causa de uma aldeia, né? Então contaminou aquele rio, né? O rio Ebola, né? Muita gente acha que ebola é o nome do vírus, né? Mas foi batizado por causa do rio. Lá na África tem um rio chamado Ebola, tá? Né, Sandrinha? Inventaram um monte de coisa. E a mesma coisa, veja só, em relação a esse Covid-19, veja só. Esse gripe, esse coronavírus já existiu. O que aconteceu? É que nós seres humanos somos meio doidos, né? Então, o que você tem que fazer? Quando o Dr. Bezerra de Menezes avisou, não é? O que a gente tem que fazer? Cuidar das vias aéreas. Cuidar do nosso pulmão. Cuidar da nossa garganta. Cuidar do nosso intestino. Porque a respiração vai por tudo aqui, ó. Você respira, o ar vem para o pulmão, depois vai oxigenar todo o sangue, por isso que acontece esses problemas aí que essa Covid está causando. Que o problema não é só no pulmão que ele causa, né? Ele causa problema na garganta, ele causa problema no intestino. Onde você tem algum ponto fraco, algum tumor, algum problema, é onde esse vírus vai atacar. Então o que a gente tem que fazer? Cuidar da saúde. A espiritualidade, desde então, desde 2006, para quem conhece, né? Quem conhece a nossa casa, sabe que desde 2006 o Dr. Bezerra de Menezes começou a trazer as vacinas espirituais, né? Então, só quando nós começamos com isso, né?
Dr. Bezerra falou das vacinas espirituais. O que aconteceu? Todo mundo começou a tirar um barato da nossa cara. Todo mundo. Vocês sabiam disso? Começaram a tirar um barato da nossa cara. Aí depois foram, sabe, o doutor Bezerra continuou vindo. Falou assim, agora essa vacina, para que é? Essa vacina espiritual é para fortalecer o pulmão. Essa aqui agora vai ser feito para proteger o cuidado do intestino, estômago, digestivo, tudo isso. Muita gente, sabe, não deu a mínima importância. A verdade seja dita. Quando a gente, às vezes, começava com a vacina, né? Vinha o quê? 500, 600 pessoas, né? No máximo, né? Não vinha. Teve vezes que veio 1.000 e poucas pessoas. O que nós fizemos? Continuamos falando para as pessoas. O doutor Bezerra trouxe mais uma vacina espiritual. Aí as pessoas falam assim, tá bem. Ai, de novo isso. Ai, meu Deus, não vai parar mais isso? Começaram, a ridicularizar. Todas as pessoas que receberam essas vacinas, essas doses fluídicas medicamentosas, gente, olha, pegaram gripe? Pegaram. Mas garanto para vocês que se curaram muito mais rápido. Muita gente teve, nem pneumonia pegou. Então, isso, nós fomos fazendo a nossa parte. E nesse último ano, coincidência ou não, quando fizemos as caravanas de luz, né? Em todos os lugares, o doutor Bezerra falou, aplique a vacina por onde nós fomos. Gilberto, é impressionante, né? Porque claro, a gente sabe que não é coincidência. E desde o início, já tem o quê? Um ano? Mais de anos que o doutor vem aplicando essas doses em todos os atendimentos. Em todos. E a gente sempre avisava, né? Nós sempre avisamos, gente, olha, vai ter atendimento lá em Londrina, o doutor Bezerra vai fazer o atendimento espiritual, vai levar a dose fluídica medicamentosa, né? Mas pensa que ia muita gente? Não ia. E o quê? 120, 130 pessoas, o senhor Eduardo Odoni está me ouvindo, ele vai confirmar. As lá em Canoas foram o quê? 400, 700 pessoas, lá em Lages, 700 pessoas. Hoje são milhares de pessoas, né, aqui no Brasil e no mundo que estão buscando, e os espíritos estão observando, né, o comportamento, está vendo as condições de poder aplicar novamente. Eu nem digo, viu, Sandrinha, ingratidão não digo. Talvez a falta de conhecimento mesmo. A falta de conhecimento. Não é? Falta de conhecimento, só isso. Mas estou falando só para ninguém chegar, né? Porque as pessoas chegam e falam, lá vem esse povo, né? Tinha que ser esses médiuns aí, entendeu? Esses médiuns de Araque falando de vacina espiritual, falando de Bezerra de Menezes, falando isso, falando aquilo. Gente, há mais de 10 anos que nós estamos falando disso. Viu, Leila? Conheci só na quarentena, né? Tá bom, então o que nós vamos fazer? Eu sei que o doutor Bezerra de Menezes, por esses dias, ele vai, veja só, nos avisar o dia, né, que vai ser aplicada essa vacina espiritual, tá? Ele vai nos avisar o dia que vai ser feito isso. Aí nós avisamos. A gente sempre avisa com antecedência, né? Para que todo mundo se prepare dia e hora. É assim que os espíritos fazem as coisas, dia e hora. Tá? Tá certo? Tá bom? Não fiquem preocupados. Sempre quando a gente vai fazer uma prece, coloque água para fluidificar. Né, Socorro? Nós vamos avisar a questão da vacina, ok? Nós avisaremos. Eu peço a vocês que tenham paciência. Só isso. Que tenham paciência aí que a gente vai avisar. Tá bom? Não digo que é maldade nem nada, mas nós avisamos, já faz muito tempo. Teve muita gente que poderia, né, ter sido vacinada, mas você sabe que sempre existiu muitos preconceitos, né? Sempre existiu preconceitos em relação aos atendimentos espirituais. E muita gente achava que a gente ia com agulha, né? Com agulha. Eu sempre falei assim, mostrei aqui, ó, algodão, não tem agulha, não tem nada, tá bom? Tá certo? Então, a única coisa que a gente fala para vocês, ó, que desde 2006 para cá, que os espíritos nos falaram a respeito, né, da água prata coloidal, da água cobre coloidal, da água ouro coloidal, entendeu? Nos trouxe todos esses compostos, né? Todos os compostos para a nossa saúde. Então, olha só,
O que eu aprendo com os espíritos, eu repasso a vocês. Eu não tenho o direito de guardar absolutamente nada. Eu não tenho esse direito. Porque não me pertence essas coisas, não me pertence. Tá certo, gente? Então, pessoal, o que a gente quer, primeiro, que cada um de vocês, onde quer que vocês estejam, mas, sabe, priorizem a saúde de vocês, porque por essa mudança climática que nós estamos vivendo, como os espíritos nos falaram, do mesmo jeito que o Dr. Bezerra avisou, né, que o mal viria pelo ar, ele nos falou o seguinte, assim, que nós vamos experimentar, gente, a extremidade do clima. A extremidade dos climas, entendeu? Então nós vamos enfrentar muito frio e muito calor. Então, gente, não há tatu que aguente. Não há corpo que resista a isso. Isso está acontecendo por causa do quê? Todas as experiências que são feitas aqui no espaço, todos esses agrotóxicos que colocam na comida. Infelizmente, se usa muito veneno em tudo. E o nosso corpo, né, ele não suporta mais tanto veneno. Então, essa é uma das causas de termos tantos problemas de saúde e tantas doenças estranhas. Desde que o ser humano começou com essa ganância de produzir alimentos. Só que, descontroladamente, ao custo de uso, né, de muito agrotóxico, isso foi causando um problema de saúde muito grande para nós, para os animais, para os pássaros, para as abelhas. Seu Jorge, para que servem, né, as folhas do Physalis? Seu Jorge Roberta, o Physalis, veja só. Você já viu como é que é o Physalis? Já viu como é que ele é? Aquilo é muito bom, principalmente para o homem, que tenha problemas, no caso, na próstata ou no sacro escrotal. E o chá feito com Physalis, ele ajuda a resolver problemas da próstata, ajuda a resolver problemas da bexiga, tá bom? Mas vocês precisam conhecer, veja só, essa questão realmente do Physalis. Acharam o Physalis aí? Olha lá. Sabe como é que eu conheci isso aí lá no meu Paraná? Saco de bode. Verdade. Quem é lá do norte do Paraná não conhece isso aí como saco de bode? Gente, isso é uma delícia. E lá, isso aí dá no mato, né? É Lá na verdade, colônia, no Nordeste né? também. Lá na colônia tem, os pessoal não dá valor. Eles saem... Quando eles começaram a cortar aquilo lá, eu falei, gente do céu. E é uma fruta gostosa. Delícia. Tá certo? Então, esse Physalis, gente, aqui na cidade é muito caro. Sabia disso? É? Isso custa muito caro aqui na cidade. Tá vendo? E lá no interior, na roça, gente, isso é Fica no um mato. arbusto. É um arbusto. E as pessoas, às vezes, não davam o devido valor. Tá bom? Então, se você tem como tomar o chá disso daí, você pode resolver o problema da próstata, da bexiga, do útero. Só você ver, ó, como é que é a bolsa dele. Presta atenção nas coisas. Observe a semelhança, né? Dos alimentos. Olha a semelhança dos alimentos com Com o seu organismo, né? Com o com corpo. o nosso organismo, né? Impressionante, né? Ué, natureza. Tá? Viu, Sandra Regina? Tá com drusas nos olhos. Ó, precisa usar água prata coloidal para os olhos, tá? Ou o chá da arruda. Ó, Isabel disse que lá na Alemanha é bem caro, ó. Caríssimo, né? É muito caro, gente. É muito caro. Rosineide Batista, aqui chama-se canabum. Ó, gente, lá eu conheci aquele ali como saco de bode, né? Ué. Popular. Tanto que quando eu falava isso, o pessoal achava até, né? Pô, o que é isso? Gente, ele é muito gostoso, né, Paula? Quem já tomou, né? Não. Como é que se faz o chá? Pega essas folhinhas, as folhas. Gente, um pouquinho assim, ó, a medida é isso aqui, ó. Você faz um chá como se faz um chá comum. Vocês sabem fazer chá? Chá você primeiro aquece a água, depois você coloca a folha de qualquer coisa, né? De qualquer coisa e abafa. E deixa ali uns 15 minutos abafados, que ela subtrai todos os nutrientes, né? A Bianca está falando que conhece por juá. Viu, Bianca? O juá, a casquinha dele é cheia de espinho. Achou o juá aí? Acha o juá.
Vê se é o mesmo. Ele é muito parecido. Na colônia também tem. Joá? Tem. Esse eu não vi ainda. Tem, só que é muito cheio de espinho. Isso, né, Leila? Faz infusão. Esse é o jeito certo de fazer o chá, tá bem? Ok, gente? Isso é muito bom para quem tem problemas no útero, no sacro escrotal. Não, isso não é o joá, não. É, Não, aqui, ó. não. Não, ele é cheio de espinho. Não, que lá não é joá, não. Eu vou ter que ir lá na colônia para buscar. É uma árvore cheia, a casquinha dela é seria semelhante. Não, né? Esse Esse aqui? só que é cheio de espinho. Procura aí o que você acha. É tudo cheio de espinho. É muito cheio de espinho. E é uma delícia, ele fica vermelhinho. Quando ele fica maduro, fica vermelhinho. Então a gente tem que disputar com os passarinhos, que os passarinhos adoram. Ó, aqui é cheio de espinho, tem razão. Isso aqui, né? Ó. Aqui, ó. Esse aqui, isso aí. Esse daí. Isso aí. É aquele ali. É uma delícia. Para que a gente vai mostrar para vocês. Não é? Isso é muito bom para útero, ovários, para a bexiga, a fruta e o chá. Só que como é que esse chá é cheio de espinho, tem que tomar cuidado ao manusear. Tem que tomar cuidado. Tá? Achou aí? Mostra aí, vai. O joá. Tem um joá que se chama joá bravo. O joá bravo, ele é cheio de listra, assim, não é comestível. Ah, é? Venenoso? Venenoso. É. Se você souber usar ele se torna um remédio, mas a gente nem vai falar aqui, porque senão as pessoas vão fazer errado e podem se envenenar. Né? Tá certo? Então, gente, cuidem da saúde. Nós temos o kit ali à disposição de vocês. Esse aí, gente. Esse aí é o joá. Esse é o bravo. Esse é o bravo, Esse é o bravo. Isso aí, gente, é uma delícia. Só que eu vou te falar, já viu o tanto de espinho que tem ali? Gente do céu. É uma árvore cheia de espinho. E os pássaros adoram. Em relação ao kit de saúde, gente. Não fiquem doentes. Água prata, água cobre, própolis, o mel, o composto do pulmão. Tá? Isso é extremamente importante para nós estarmos preparados, gente, para muito frio e para muito calor. Muito frio e muito calor, tá? Esse aí, ó, esse é venenoso, tá? Você pode ver que esse aí também ele fica maduro e os pássaros não comem. Tudo que você vê picado por algum passarinho, você pode comer à vontade. Tudo. Pode comer com bichinho lá dentro, sabe aqueles bigatinhos? Não tem problema nenhum você comer goiaba com bicho. Não tem problema, não vai te fazer mal. Agora, o joá bravo, ele é amarelo, ele fica amarelo, né, Leila? Isso aí, Leila conhece das coisas. Hein, Leila? Então, olha só. Cuidem, tá? Cuidem para que vocês não adoeçam. Tá bem? Não fiquem doentes nesse período, principalmente por causa desse negócio, que vai juntar, gente, H1N1, vai juntar esse Covid, vai juntar dengue, sem contar que as pessoas já estão tendo problema, muito problema com tuberculose, tudo problema respiratório. Né, Aline? Com bicho, não? Ué, gente, qual é o problema do bicho? O bicho da goiaba tem gosto de goiaba. Vocês não estão assistindo Largados e Pelados, né? Que lá as pessoas veem um bichinho daqui e falam, proteína, vou comer. Viu, Maria Inês Lara? Todos podem tomar o kit de saúde? Todos podem. A única coisa, só que criança até 1 ano de idade, ela não pode tomar o mel nem derivados de mel, tá? Só isso. Mas de 1 ano em diante, todo mundo pode tomar. Que vai ali, vai o mel, vai própolis, vai a geleia real, se eu não me engano também, o composto do pulmão. É isso que faz a diferença, tá? Vai a buchinha, né? Mas em primeira mão, já coloca a cebola em casa. Já coloca a cebola na sua casa, tá? Primeira coisa, espalha a cebola pela casa.
Experimenta fazer a experiência, tá? Veja só, o uso da cebola, Maria Inês, o pessoal está perguntando, né? Talvez o pessoal não saiba. Veja só. O própolis, gente, você pode usar gotas ou spray, o que você tiver, tá? O que você tiver. Né, Sandra Regina? Sobre a cebola, gente. A cebola, ela é um antibiótico natural, né? Você sabe disso, né? Mas veja só, uma propriedade da cebola. Se você usar a cebola, corta a cebola em rodela, espalha pela casa, tá? O vírus, né, da gripe, o vírus, sabe, que causa o congestionamento nasal ou qualquer tipo de problema respiratório, vai tudo lá para a cebola. Por isso que, pessoal, não se guarda a cebola aberta, não é? Na geladeira, né? Você não pode, porque ela enche de bactéria e contamina a geladeira toda. Por isso que a cebola, é só você colocar ela, pode colocar no seu quarto, na sala, em tudo quanto é lugar. Espalhe a cebola pela casa, vocês não vão pegar gripe. E se você cuidar da sua saúde com esse kit que os espíritos nos ensinaram, olha só. Água prata coloidal, água cobre coloidal, entendeu? Água ouro coloidal. E mais esses outros produtos que foram desenvolvidos, gente, vocês vão passar despercebidos, tá bem? A cebola é para trocar de marido e de mulher? Não. Não é não. Essa é boa. Não é não, gente. Eita vida, troca de cebola todos os dias? Olívia, pode trocar todos os dias, tá? Se quiser, pode trocar. Ou então cada 2 dias no máximo, tá bem? Neuza Melhorança, o ritual de Santa Sara, posso fazer para sua filha, para aproximação? Pode, dona Neuza, pode ser feito sim. Tá? Grace Gouveia, né? Falar sobre Alzheimer, né? Nós já falamos aqui sobre Alzheimer. Veja só. Normalmente, né, a pessoa que ela fica com Alzheimer são pessoas que elas, consciente ou de uma forma inconsciente, elas não foram felizes. São pessoas que sofreram bastante, às vezes sofreram muito desprezo, às vezes foram maltratados, e dentro do próprio relacionamento. Então a pessoa, ela, sabe, inconscientemente, ela vai querendo esquecer tudo. Ela quer esquecer tudo. Tá? E com isso ela vai se desligando. A pessoa que tem Alzheimer, ela quer se desligar. Ela quer esquecer tudo, ela quer esquecer a vida que ela teve. Preste atenção ao seu pai e à sua mãe. Preste atenção a você, que está triste, infeliz com o relacionamento. Então, só o Alzheimer é isso. Então, só tem como prevenir o Alzheimer, tem só que ninguém percebe quando a pessoa ela está infeliz. Só você olhar nos olhos. A pessoa sempre demonstra tristeza, principalmente quando ela tem um relacionamento ruim. Marido e mulher. Normalmente, quando está infeliz, então uma vida difícil de sustentar. Então a pessoa quer apagar. A pessoa quer apagar. Tá? É o que acontece. Para evitar o Alzheimer, por exemplo, o que a gente tem que fazer? O alecrim. Nós já falamos bastante sobre o poder que o alecrim tem sobre a nossa saúde, o nosso cérebro, a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, de absorver, né, tudo aquilo que nós quisermos, né, que nós queremos aprender, tá? Então tem como, aí você tem que usar o quê? A geleia real, o alecrim, do jeito que você quiser, pode ser na comida, pode ser no chá, pode ser a água de alecrim. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês a água de alecrim. Quer ver? Mostrar aqui, ó. Tentar aqui, ó. Daqui a pouco. Vai materializar, Daqui Gilberto. a pouco nós temos um médio de transporte aqui, ó. Quem vai ser o médio de transporte agora? Amanda.
Amanda vai se transformar numa médium de transporte. Mostrar para vocês. Isso, gente, previne para que não tenha o Alzheimer. Depois que contraiu o Alzheimer, gente, existe tratamento. Existe tratamento para quem tem Alzheimer, tá? Sabe? Só que, pessoal, por se tratar de uma planta que é proibido o cultivo, que muita gente utiliza-se como alucinógeno, né? Usa do jeito errado, a gente fala sobre a cannabis. Cannabis, gente, é uma planta medicinal. Mas, infelizmente, essa planta aí, gente, é um santo remédio para quem tem Alzheimer, para quem tem problema de convulsão, entendeu? Só que as pessoas começaram a fabricar a tal da maconha. Começaram a fumar aquilo que não se devia fazer. Infelizmente, por causa disso, né, a Polícia Federal vai em cima e vai com razão, porque, infelizmente, destrói a vida de uma pessoa. Existe tratamento, só que tem que ser orientado pelo médico, tá? Tem cápsulas, né, tem tratamento, né, que já foi liberado pelo governo da cannabis. Cannabis, gente, não tem nada a ver com maconha, tá? Nada a ver. Conheço pessoas que estão fazendo o uso, né, do tratamento disso sob orientação dos médicos, gente. Nós não podemos falar isso ou falar aquilo, mas a gente tem que falar sobre as plantas medicinais, tá? Então, só, cannabis não foi feito para fumar. É uma planta medicinal que, infelizmente, sabe, por causa do mau uso por algumas pessoas, quem tem problema acaba pagando o pato. Infelizmente, paga o pato. Tá? Então, por isso, ó, quem tem Alzheimer tem tratamento. Então, se você conhece alguém que tenha Alzheimer, existe tratamento. Água prata, água cobre coloidal, água ouro, tem que dar isso para poder fazer com que os neurônios voltem a funcionar, né? Aí, Amandinha. Aí, Amanda. Olha aqui, gente, água de alecrim, ó. Olha só. Dá para ver nada, minha camisa atrapalha meio tudo. Verde, Júlio? sua camisa é meio Mostra verde. aí, Júlio. Mostra aí. Mostra aí. Pronto. Mostra aí. Isso, gente, é um santo remédio. Só você pegar um galho de alecrim e bota numa jarra d'água. Só isso. Só isso. É tão simples. Mas tem que tomar. Mas tem... Gente, Não pode botar só e deixar funciona lá. se você beber. Só tem Isso um problema. evita, Só né? funciona se beber. Esse é um problema. Vocês entenderam, gente? Entenderam? O alecrim, viu, gente? Dora, quantas gotas de própolis? Pessoal, própolis comum, 15 a 20 gotas. Própolis vermelho e o própolis verde, 10 gotas por dia, preventivamente. Se você tiver com algum problema grave respiratório, aí você pode tomar até 3 vezes ao dia sem problema algum. Eu tomo. É igual a geleia real, eu tomo 2 cápsulas por dia. Eu tomo ginseng, eu tomo ginkgo biloba, eu tomo água prata, eu tomo água cobre, eu tomo água ouro, tomo água de alecrim, tomo tudo isso. Viu, Márcia? Chá de alecrim grávida pode? Pode. Tá? Enxaqueca, dona Heloína, sabe a vaporização com a buchinha do norte? Pega a buchinha do norte, corta em 8 partes. Você vai fazer durante 8 noites seguidas essa buchinha aí. O Júlio já fez várias demonstrações. Várias não, ele fez uma, né? Nós repetimos. Já repetimos aqui. Entendeu? É um santo remédio para quem tem problema aí com, sabe, sinusite, essas dores de cabeça horrorosas, atormentam a vida das pessoas, tá, dona Helena? Para enxaqueca. É só fazer isso. E você pode colocar água prata coloidal nas narinas. É a mesma coisa, água de alecrim, água cobre, água prata. Porque se você está tendo algum distúrbio, algum problema de saúde você tem. Tá? Algum problema de saúde você tem. Ok? Então, veja, você tem que cuidar da saúde, gente. Saúde é um bem, sabe, impagável. Dinheiro não compra saúde, tá? Dinheiro compra muita coisa.
Entendeu, senhor Mário Gilberto, que você disse sobre os 60 GHz, problema para o nosso cérebro, está entrando em conflito com as atividades cerebrais. Porque o nosso cérebro não está ainda propício, né, a receber essas ondas, né, ligadas aí por essas antenas espalhadas pelo mundo. Tá bom? Então, a Dalene, a arritmia da Dalene, você toma o chá da semente do urucum, chá não. Você coloca o urucum, tá? Coloca o urucum na água e toma, são 30 gotas, tá? Fábio Gonçalves, sua filha tem 14 anos, toma remédio para epilepsia, né? E ele está com desidrocialgo. Que algo ele pode tomar, viu, Fábio? Sua filha, alecrim, água ouro, prata, coloidal. O que tem que fazer com ela? Cuidar do sistema nervoso. É só ela se sentir um pouco incomodada com alguma coisa que ela tem as convulsões, né? Os ataques epiléticos. Isso aí, pessoal, tem a ver com a mediunidade dela, tem a ver com as aproximações espirituais. O que você pode fazer é cuidar desse campo vibracional dela também, tá? Através dos estudos, tem um livro chamado Médiuns de Miramês, que eu indico que você leia para ela, tá? Não sei, que 14 anos talvez ela não consiga entender, mas se você ler, por exemplo, para ela, isso vai ajudar ela a entender o que está acontecendo com ela. Tá? Isso não quer dizer que ela vai ter que trabalhar com mediunidade, tá? Mas para explicar que isso é um fenômeno que acontece com quem tem mediunidade e não controla. Então, o intuito disso, veja só, é que aprenda a controlar os impulsos energéticos provocados pelas vibrações que ela vai absorvendo. Tá? Então, só para isso, essas águas, nessas 3 águas, mais o cloreto de magnésio para ela, tá? E você pode também dar à noite para dormir as cápsulas da valeriana, que ela precisa dormir mais tranquila, tá? Márcia Menezes, o própolis com água pode? Pode. Pode ser alecrim desidratado? Pode. Se o alecrim tem alguma contraindicação, o alecrim, olha, tem algumas pessoas, por exemplo, que elas têm medo de tomar alecrim porque elas alegam que sobe a pressão. Mas não é isso. Quem tem problema de pressão tem que cuidar dos rins e da suprarrenal. Todo hipertenso tem problemas ali, nos rins e na suprarrenal. O que tem que fazer? Cuidar. Tem que fazer, beber água. E um dos remédios, das plantas medicinais mais louváveis assim para o bom funcionamento dos rins, por exemplo, é o anis estrelado. O anis estrelado. Viu, Eliane Alves? O chá de alecrim também evita Alzheimer? Evita, gente. O Alzheimer, gente, é tristeza. Para resumir, quem tem Alzheimer são pessoas tristes, pessoas negativas. Sabe essas pessoas que aceitam tudo? Você esculhamba, você xinga, você humilha, e a pessoa ela fica ali inerte, ela não tem reação. Sabe quando a pessoa não está nem aí, não está ligando para mais nada? É por causa disso. Ela está perdendo o gosto pela vida. Então tem que cuidar. Se tem alguém triste na sua família, não deixa chegar ao ponto de contrair, né, de contrair o Alzheimer. Para drogas, né? Quem tem problema com drogas, gente? Nós já falamos sobre isso, né? Problema com drogas. Tem uma planta que se chama mão de Deus. Mão de Deus e isso aqui, ó, o noni. Tem que tomar isso aqui todo dia. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Quem tem o vício, ele não vai conseguir fazer isso sozinho, tá? Você pode dar na mão dele, ó, fala, toma isso aqui que isso vai ficar bom. Ele não vai tomar. Se você vê uma pessoa doente e dá um remédio para ela, toma esse remédio, ela não vai tomar. Agora, se você pegar o remédio, colocar na boca, até que o organismo dela consiga ter força de vontade, viu, Marli? Para depressão, a mesma coisa. Consiga ter força de vontade e depois criar o hábito de se cuidar automaticamente, como a gente faz. Como a gente faz? Aí toma água prata, água cobre, água ouro. Agora, se você quer que alguém que esteja com vício, que a gente foi falado sobre maconha, né? Maconha, ou cocaína, ou heroína,
o crack, qualquer uma dessas drogas, gente, é um tratamento que vai pelo menos, gente, 6 meses a 1 ano, só para desintoxicar. Toda essa crise que as pessoas falam, sabe, abstinência? Abstinência, gente, isso é interferência espiritual. São espíritos que desencarnaram viciados. Sabe quem desencarna com overdose? Desencarna antes do tempo, fica perambulando pela crosta terrestre para querer sustentar um vício. Não é porque a pessoa desencarna, a gente fala que se livra do vício. Não se livra. Nem do vício da maconha, do cigarro, nem das drogas, nem do álcool. Não se livra. Por isso que tem que fazer um acompanhamento espiritual. Tem que fazer o acompanhamento espiritual. Senão a pessoa sozinha, ela não consegue, gente. Não adianta você falar, você faz aí que daqui a pouco eu volto. A pessoa joga fora. Ela vai jogar isso aqui fora. Isso aqui é um santo remédio para isso. Vai ajudar a vencer problemas com cigarro, problema com drogas, problema com bebidas, seja quais forem. Mas é preciso que alguém ajude. Alguém ajude. E veja só, e os primeiros sintomas, primeira coisa, a pessoa ela vai falar, Deus me livre disso, eu não quero tomar esse negócio, é muito amargo. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Viu? Vereda reducino. Depressão. Sabe o que é depressão? É uma falência funcional do fígado, gente. É o fígado que não está bem. Essa mão de Deus, o composto para o fígado, se você fizer isso, pede ajuda e começa a cuidar do fígado diariamente, você vai conseguir vencer. Você vai superar essa depressão, você vai fortalecer seu fígado e com isso, você se livra dessa história de depressão, gente. Depressão, gente, não é frescura. É quando o organismo, gente, ele não tem forças para reagir. E todo mundo, gente, que fuma, gente, né, ô Maria de Fátima, conseguiu se livrar do cigarro, né? Graças a Deus. Só que de vez em quando não dá umas sombras assim, que aparecem aquelas vontades, aí você tem que lutar contra essas vontades. Quando chegam essas vontades, nada mais é do que aproximação de espíritos que são viciados, que precisam de pessoas aqui para poder alimentar o vício deles. Aí, em vez de ser um doente, são 2 doentes. Por isso tem que fazer as desobsessões. Sabe, quando a gente fala para vocês a respeito desses trabalhos que a gente faz, de limpeza, desobsessão, essas coisas, é justamente isso. É tirar essas aproximações, afastar esses espíritos, sabe, que infelizmente são dependentes e que se aproximam de nós. Viu? Tá certo, gente? Então, dia 30, né, vai ser feito outra limpeza. Só que aí vocês vão fazer durante, sabe, às 21 horas, 7 orações seguidas. Você vai ter que fazer 7 orações na sua casa. Por quê? O que afasta o espírito de um ambiente? A prece. O que afasta o obsessor da casa? A prece. E quando junta muitas pessoas fazendo a mesma prece, o que acontece? Ecoa, gente, ecoa essa prece no mundo espiritual. E com isso, né, Priscila Loyola, é isso aí. Com isso, pessoal, afastam esses espíritos do ambiente e eles são recolhidos no mundo espiritual justamente para serem tratados. Gente, quando eles pegam o obsessor, esses espíritos que estão aí perdidos, eles não vão dar um cacete neles, não. Eles levam para as clínicas que existem no mundo espiritual para poder justamente ajudá-los. A que eles não perturbem mais ninguém. Viu? Meu sogro é assim, está muito triste, tem Alzheimer, câncer. Está vendo, Paula Fernandes Vilas Boas? Então, você sabe que tudo isso, sabe o que eu fico aqui, gente? É que tudo isso tem cura, gente. Alzheimer tem cura, o câncer tem cura. Tem cura, gente. Eu sempre falo para vocês, nunca menosprezem o trabalho dos médicos, tá? Nunca na vida de vocês menosprezem o trabalho dos médicos.
Por quê? Esses médicos são aqueles espíritos que reencarnam. Porque tem gente, pessoal, que não aceita ajuda espiritual. Então o espírito reencarna e oferece a ajuda que ele oferecer espiritualmente. Então tem muita gente que às vezes fala mal dos espíritos, né? Eu não acredito nesse negócio de espírito. E vai procurar um médico que é um espírito que está reencarnado ajudando. Então quando a gente fala mal do espírito, o espírito reencarna, a gente vai lá, ainda pede bênção para ele, pede pelo amor de Deus para dar um remédio. Nem que para isso a gente tem que vender casa, carro, vender tudo. Tudo. Tá certo, gente? Então, veja só, o intuito que a gente sempre fala para vocês sobre depressão. Depressão, gente, evita suicídio. Evita o suicídio. E Sônia Alves, como fazer o chá mão de Deus? É muito simples. Cadê aquela colher mágica? Pazinha, né? Cadê aquela colherzinha mágica que estava aqui? O povo vem aqui, tira, tá aqui. Essa colher aqui, ó, olha só. Olha lá, ó. Essa aqui, ó, a colherzinha, tá vendo? Olha só, pequenininha. É isso aqui, gente. Num copo d'água, tá pronto. É só você colocar na água e mexer e beber. Isso aqui, sabe que isso aqui ajuda a curar câncer no fígado, tá? Além de tudo. Ele ajuda a curar câncer no fígado, ajuda a curar câncer no baço. Ajuda a curar o câncer que tem ali no pâncreas. Isso aqui, gente. Mais isso aqui, ó. Tá? E é simples de fazer. Só que quem tem esse problema precisa de ajuda, tá? A colher vai junto? Tá bom, dona Maria Célia. A gente manda uma colher, dona Maria Célia. Assim como ela perguntaram, assim, o copinho vai junto? Vai, ué. Pessoal, não é fácil não, gente. Você tá mostrando, né? Tá? Então, Para esse povo não é fácil não, gente. Tá? Fazer um kit para Alzheimer, puxa vida. Primeira coisa, precisa de um benfeitor. Viu, dona Wanda? Precisa de um benfeitor para cuidar do Alzheimer. Sabe por quê? Que normalmente a pessoa ela está do seu lado e às vezes nós mesmos acabamos menosprezando a pessoa. E você veja só, o Alzheimer ele é provocado principalmente quando a pessoa ela sustenta um relacionamento em que ela não está feliz. Sabe aquele negócio? Tem muita gente, né? Fala assim, eu casei, agora vai ter que ficar casado. E no casamento não é correspondido na questão do amor, né? Da reciprocidade do amor. Então, sempre quando você vê alguém que está com o olho triste, muito triste, você pode ver. O tratamento, gente, é para isso, né? Né, o seu Carlos? Tem que mandar água também, né, seu Carlos? Ah, seu Carlos. Dani Ferreira, né? Um tratamento para uma criança que não fala. Veja só, primeira coisa, música. Primeira coisa para uma criança que não fala, música. Aí você vai dando água prata, cobre, ouro coloidal. Por que a criança não fala? Porque, pessoal, são espíritos que não conversam com a boca, eles conversam com a mente, eles falam com os olhos. E eles reencarnam. Só que às vezes, né, os pais ficam esperando, ou ficam, às vezes muito... Às vezes é falta de experiência em lidar com essas crianças que não tem problema algum. São inteligentes, aprendem as coisas, têm facilidades. Só que às vezes os pais querem tantas vezes dar um remédio para isso, para aquilo, que acabam não entendendo o que a criança está pedindo. Está pedindo só carinho, está pedindo que trate ela assim, sabe, como ela tem que ser tratada. Então, para a criança, vai dando própolis vermelho, água prata, água ouro coloidal, vai cantando. Envolva a criança com a música, gente. Sabe, a música é um dos principais elementos de cura de ansiedade, de depressão, de solidão, de comunicação. Ok? Tá certo, Dani? Faz isso. Faz isso. Música, gente, é um santo remédio. É que são espíritos antigos, são almas velhas, que aonde eles estão lá no mundo espiritual, gente, eles não falam como a gente aqui. Tudo telepatia. Você pode ver que ele fala contigo,
Ou ele fala com as pessoas pelo olhar. E as pessoas às vezes começam a falar que ele é retardado, é não sei o quê. Gente, não tem nada a ver. Retardado é quem fala, não é? Retardado é quem chama os outros de retardado. Gente doida, eu, hein? Charlene, para queda de cabelo, água cobre coloidal. Além desse, tem que beber água ouro coloidal, você tem que beber, você precisa fortalecer seu organismo. Se está caindo o cabelo, é por causa disso, tá? Se está caindo o cabelo, é por causa disso. Tem outros produtos, sabe, que muita gente promete muita coisa por aí. Só que toma cuidado com esses remédios, por exemplo, que você não sabe a origem, e você vai jogando na sua cabeça. Tá? Você pega o própolis, pega aquele própolis verde, coloca 20 gotinhas dentro do seu shampoo. Pega o própolis, já coloca dentro do vidro de shampoo. Você abre lá a tampa, coloca o própolis lá dentro e vai usando assim. Quando você terminar de tomar banho, você pega um pouquinho da água cobre coloidal. Eu faço isso aqui, ó. Eu pego aqui a tampinha, jogo aqui um pouquinho, dou uma friccionada, depois eu enxugo o cabelo. Tá? Tá bom? Para evitar problemas, gente, ó, tem muita gente reclamando com problemas de dores de cabeça, tá? Muita gente. Então a gente fala para vocês fazerem a vaporização, cuidarem da circulação. Tem que cuidar da circulação, tá? Coloque, veja só, aquelas pedrinhas hematitas no travesseiro, tá? Volta lá um pouquinho sobre o que ele está falando sobre Alzheimer ali, ó. Você sabe, eu falar para você, sabe, não é uma questão de culpa, gente, não é culpa. Essa questão de relacionamento aqui, ó, que está falando, ó, sobre a questão do Alzheimer, sabe? Não é culpa dele ou culpa dela, não é isso. A gente sabe que é uma situação kármica a ser resolvida. Sabe? Então, pessoal, o que falta? Falta justamente o entendimento. Então, tem uma das partes que resolvem se anular. Ou o pai se anula, ou, no caso, o homem se anula, ou a mulher se anula. É essa a causa. Ela vai apagando, quer apagar. Não quer ter lembranças. Então, tem que cuidar. Tem que ter muito carinho, muito respeito para poder... Né, o Luciano Bertini, tá vendo? É um casal onde um tem Alzheimer, de quem é a culpa? Veja só. Se a gente for atrás, viu, seu Luciano, falar, de quem é a culpa? Isso é uma palavra muito pesada, sabe? Eu acho que só quando a gente está junto, é aquele negócio, somente na convivência íntima que a gente sabe realmente quem são as pessoas. Às vezes, para a própria família, às vezes o casal aparentemente está tudo muito bem. Apresentam-se muito bem, parecem ser muito felizes. Mas na intimidade, os segredos é que pesam mais. Então, às vezes, se descobre, às vezes, um deslize aqui, um deslize ali, sabe? Vai acumulando mágoas, vai acumulando tristeza. É isso que vai gerando esse querer esquecer. Por isso que a gente tem que ajudar, veja só, todo esse tratamento que a gente ensina a fazer, faz com que devolva a alegria. O alecrim, gente, devolve a alegria. A banana devolve a alegria. Os frutos devolvem a alegria. A água, né, água prata, água cobre, ouro, faz com que o nosso organismo fique bem, sabe? E traga alegria. Tá bom? Rafaela, a pessoa que tem esquizofrenia, como curá-la? É a mesma coisa que nós estamos falando aqui, ó. Esquizofrenia é uma mediunidade que a pessoa desenvolveu do jeito errado. O que é do jeito errado? A pessoa se aproveitou das faculdades e usaram mal, e usaram em proveito próprio. Então, o esquizofrênico, ele sofre as influências espirituais daqueles ao qual ele não soube como compartilhar, entendeu? Do conhecimento. Por isso que a gente fala, sabe? Não brinque com mediunidade. Não se aventure com mediunidade sem haver responsabilidade. Tá?
Vocês entenderam? Então, o esquizofrênico, gente, ele é um médium que faliu na encarnação passada. Como é que tem que tratar dele? Tem que fazer o acompanhamento espiritual, tá? Água cobre, alecrim, água ouro, água prata, o noni, o cloreto de magnésio, aí todos esses outros elementos, o pólen, a geleia real, isso tudo ajuda com que o cérebro se equilibre, além do acompanhamento, né, de uma casa espiritual. É muito importante isso. Mas não de uma casa espiritual que vai chegar para a pessoa e falar, você tem que trabalhar, você tem que incorporar espírito. Gente, eu sou totalmente avesso a isso. Isso coloca pessoas, sabe, em situações em que elas não estão preparadas. É o que eu tenho a dizer a esse respeito. Meurilise, artrose no quadril. Minha mãe sente muita dor todo dia, né? Então você tem que fazer o quê, né? Nara, tira a melaleuca, isso aí. Artrose, tem que fazer o quê? Olha, o grão white, mais o cloreto de magnésio para tomar e mais o colágeno. Além de pegar, você abriu o cloreto, tá? Cloreto não, o grão white. Mistura com sangue de dragão e a pomada do capim de gordura para passar no local onde ela sente dor. Aonde ela sente dor está com inflamação. Para cortar a inflamação, ela tem que tomar ou a unha de gato, ou a noz pecan, ou a erva baleeira. Tá bem? Resolve o problema dela. Alessandra, estou na menopausa, cabelo seco, pele seca e mais. Alessandra Santana, olha, pólen, água ouro coloidal, geleia real, água cobre coloidal. Resolve o seu problema. Sabia disso? João Fernandes, moscas volantes na vista, água prata coloidal ou o chá da arruda, sabe? Você pega a água da arruda, faz o chá, pode colocar diretamente sobre os olhos, tá? Quanta informação, hein, gente? Quanta informação. É importante, né, quando nós temos essa oportunidade de ouvir, de entender o que acontece no mundo espiritual para o mundo material. Há mais de 10 anos a espiritualidade está nos falando. A doença vem do ar. Cuide do seu sistema imunológico. Cuide da sua saúde. Não permita-se de ficarem doentes. Tem uma palestra, né, do Dom Carlos Ramírez há algum tempo, que ele dizia que nós iríamos ter de manhã uma gripe, uma tosse, à tarde uma febre e à noite uma pneumonia. É mais ou menos isso que nós estamos tendo no dia de hoje, né? Com essas pandemias, essa doença seríssima. Mas também temos a certeza que essa doença daqui a pouco ela vai sumir. Vai se tornar, né? A própria palavra do Gilberto, através dos espíritos, né? Como HN1, doença do frango, sei lá, quantas doenças que ocorreram aí. Porque o nosso corpo vai saber resistir a essas vibrações, essa doença, né? Essa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas nós precisamos nos cuidar, gente. Então, mais uma vez, né? Nossa casa, graças a Deus, a nossa casa é muito abençoada pelos espíritos. Já há bastante tempo, já há alguns anos, né? Dr. Bezerra de Menezes, pelo menos 3, 4 vezes no ano, nos traz a vacina. Uma vacina para cuidar do fígado, para cuidar das vias respiratórias, para cuidar dos nossos, da nossa resistência física. Falou do Alzheimer, gente. Essa falta de que no decorrer da nossa vida, essa falta do amor, em busca de algo que nós deixamos passar desapercebido durante toda a nossa trajetória, essa vontade de esquecer das coisas, dos nossos erros. Falou dos karmas, né? A mãe que não quer o filho, o pai que não quer saber do filho. Inclusive, queria deixar uma indicação literária para vocês, se vocês quiserem. Tem alguns livros aqui, ó. Esse livro, Diálogo com o Executor. É um romance mediúnico, mas trata muito o enredo de um grupo de pessoas que reencarnaram em períodos diferentes. E sempre um sabotando o outro. Por quê? E qual o objetivo? Aprenderem a amar.
aprenderem com os seus diferentes, se unirem para coisas maiores. E também esse livro, Jornada do Anjo, vai ajudar muito. São espíritos que foram exilados por causa do amor. Leiam, vocês vão se saborear com essas páginas de livro. Vão ensinar muito para vocês. Porque tudo que nós dissemos aqui, ou grande parte do que dissemos, são com fundamentos no Evangelho do Cristo, gente. O Cristo está no comando, ele é o grande pastor e nós somos as ovelhas desgarradas. Por isso que a gente vem humildemente fazer esses trabalhos. A nossa equipe está aqui no nosso estúdio, na rua Jaraguá, aqui nas dependências do templo. Nós estamos fazendo o nosso trabalho espiritual, as caravanas de luz, os trabalhos sociais, os trabalhos de mediunidade, os estudos. São todos trabalhos que nos movem a fazermos a caridade que o Cristo nos pediu. Nós não pedimos aceitação, não pedimos agradecimentos, nós só pedimos que vocês tenham fé. Acreditem. Acreditem em vocês. Vamos falar da revelação que os Espíritos nos trazem. Tá certo? E falando em revelação, e falando em estudo, vamos ouvir nas palavras do grande amigo dos médiuns dessa casa também, Paulo de Moraes. Coincidentemente, estou com o filho dele aqui na produção, no nosso auxílio aqui, ouvir o Evangelho da Revelação, o Evangelho de Rustang. Vamos ouvir, depois a gente volta e damos seguimento ao nosso trabalho aqui. Tá certo, gente? Até daqui a pouco. Vamos lá. Passamos a apresentar os 4 Evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustang. Narração: Paulo de Moraes. Dos versículos 24 a 28 do capítulo 20 de Mateus e versículos 41 a 45 do capítulo 10 de Marcos mostram que, diante da indignação de que se encheram os outros 10 apóstolos contra Tiago e João, Jesus, chamando-os para perto de si, lhes deu o ensinamento simples e conciso, constante desses versículos, ensinamento que todos deveis compreender, objetivando encaminhar o homem para a humildade, para o desinteresse e a renúncia de si mesmo, para o devotamento de todos. Essa lição deu frutos entre os discípulos e os primeiros cristãos. Os homens, porém, a perderam de vista, deixaram de a praticar desde o dia em que, passados os tempos apostólicos, fizeram da Igreja do Cristo um reino deste mundo, pactuando com as potências da terra ou por vezes lutando contra elas, caminho pelo qual foram levados ao orgulho, à ambição, à dominação e à intolerância, aos abusos, às aberrações, aos excessos que aquelas fontes de erros e de paixões fazem jorrar. Chegaram os tempos em que as palavras do Mestre se têm de cumprir e tornar verdade prática, em que aquele que quiser ser entre vós o maior, estará sempre pronto a servir aos seus irmãos, será o servo de todos. Espíritas, primeiros pioneiros da era de regeneração, dai aos vossos irmãos o exemplo da humildade, do desinteresse, da renúncia e do devotamento. Reuni os materiais esparsos e preparai a reconstrução da Igreja do Cristo sobre os fundamentos inabaláveis e indestrutíveis da liberdade, da igualdade e da fraternidade, pela prática do amor, da justiça e da caridade recíprocas e solidárias. Esses fundamentos lançou-os o próprio Jesus,
proclamando estarem toda a lei e os profetas no duplo mandamento do amor a Deus, vosso Criador, e ao próximo como a vós mesmos. A prática desse duplo mandamento consiste na observância das leis de justiça, de amor e de caridade, implicando a das leis do trabalho e do progresso, pelo aperfeiçoamento próprio e de seus irmãos. Preparai a reconstrução dessa Igreja do Cristo, que tem por templo o vosso planeta, e cujos fiéis serão todos os homens, sem embargo dos diversos cultos exteriores que agora os separam e dividem. Ó homens, irmãos nossos bem-amados, tornai-vos todos discípulos de Jesus, esforçando-vos pela compreensão e pela prática, em espírito e verdade, de seus ensinamentos e exemplos, por andar nas suas pegadas. Em nome do Mestre, nós vos repetimos: aquele que entre vós quiser ser o maior, seja o servo de todos, a exemplo do Filho do Homem, que veio para a vossa regeneração, mostrando a todos a senda da perfeição moral na humildade, no desinteresse, na renúncia de si mesmo, no devotamento a todos, absoluto, levado até ao sacrifício da vida. Jesus declarou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Disse: de muitos, e não de todos, porque ao tempo da purificação do vosso mundo, espíritos rebeldes e obstinadamente culpados haverá, que serão afastados desse planeta e mandados para outros de categoria inferior, onde terão que expiar e progredir sob as vistas de outro Cristo de Deus. Os degredados serão, nós o esperamos, em número reduzido, porquanto o caminho está aberto a todos. Todos tendes o livre-arbítrio e a lei do amor para vos guiar nesse caminho, de modo a que o percorrais com segurança e sem desvio. Jesus não estabeleceu duas categorias, uma de eleitos, outra de réprobos. Compreendei toda a grandeza do sentido das palavras do Mestre. Nem todos chegarão ao fim debaixo da mesma direção, mas todos hão de chegar. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Quanto conhecimento, não é mesmo? Tivemos o privilégio hoje, seu Gilberto Rissato, Paulo, trazendo a leitura do trecho do livro de Rustin. Então, gente, a gente passa, os espíritos nos pedem para que possamos passar a todos vocês o interesse das leituras espiritualistas, de mudar a conduta, fazer essa reforma íntima, tá certo? Infelizmente, nosso programa é muito curto, apenas 2 horas, Então, eu queria pedir mais uma vez licença a todos vocês para que a gente pudesse, no início dessa semana, como aqui na nossa casa, no próximo sábado, teremos a reunião do irmão Bezerra de Menezes, o ritual das águas, o ritual da cura, da saúde espiritual e material. Eu gostaria de convidar todos vocês para que a gente pudesse encerrar com a oração do irmão Bezerra de Menezes. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de adquirir esse livro, o último lançamento nosso, um livro com coletâneas de prece, livros de oração. Aqui tem o volume 1, volume 2, certo? E aqui nós temos
a oração para o irmão Bezerra de Menezes. Vamos fazer a oração para esse grande espírito, para que possa, nesse momento, ouvir as nossas súplicas. Se você tem uma enfermidade, coloque a sua mão, feche os seus olhos, mentalize a cura na sua água. Tem alguém doente, afastado, tem alguém em cárcere, no hospital, no asilo, em situações difíceis, mentalize. Mentalize o Brasil, mentalize o mundo, mentalize a luz do nosso irmão Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes. As suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdadeira e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despeseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a sua fé se eleve e a tua esperança aumente. A bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta, Senhor, as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humildade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas para a paz e do conhecimento da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima, e uma ótima noite a todos vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.